Quando eu conversei com o pastor Ronaldo, ele disse assim, rapaz, nós estamos fazendo uma série muito bacana, que se chama Encontros com Jesus, é isso? E eu falei, perfeito, casou com a mensagem que eu vou pregar nesta noite. Porque eu quero trazer uma passagem bíblica, que está lá em Marcos 5:24, você pode abrir a sua Bíblia. Muito famosa essa história, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Vou copiar o meu amigo Rodolfo Abrantes. Vou copiar. Você ligue a sua Bíblia, né? Tem que ligar a Bíblia, hoje em dia. E eu estava meditando nesta palavra. Eu havia escrito já essa mensagem há algum tempo. E Deus colocou no meu coração que eu deveria ministrar essa palavra nesta noite, porque geralmente eu não tenho o costume de, eu sou convidado, vou e escrevo uma mensagem para aquela noite. Geralmente, quando eu estou nos meus devocionais, nos meus estudos, e Deus fala ao meu coração, eu sento no meu computador e eu escrevo as minhas mensagens, e eu guardo essas mensagens, e aí quando eu sou convidado, quando eu tenho que pregar na minha igreja, eu oro ao Senhor e falo, Deus, qual que eu pego? Aí Deus me guia. E eu havia essa mensagem já pronta. Mas nessa noite foi interessante porque eu fui orar a Deus e falei, Deus, confirma que é isso que o Senhor quer realmente trazer para este povo. E durante a madrugada eu comecei a sonhar com a palavra. Eu comecei a sonhar com aquele momento daquela mulher. E Deus foi trazendo algumas revelações, eu tive que levantar e começar a anotar. Você vai ver que tem várias anotações nos meus papéis. Mudar aquilo que eu havia programado para pregar. Mas é porque Deus tinha um propósito. E esta manhã eu fui a uma igreja em São José dos Campos, o Anderson esteve comigo lá, e eu preguei esta mesma mensagem que eu vou trazer para você. E ali teve um grande sinal de Deus, de que era a confirmação, que essa era a palavra que eu deveria trazer, não somente naquele lugar, mas também hoje. Porque eu estou como pastor há mais ou menos 6 anos, e meu pai ele está desviado dos caminhos do Senhor. E hoje, pela primeira vez, durante toda a minha jornada como pastor, eu vi o meu pai sentado naquela igreja, escutando a palavra do Senhor, do seu filho. E para mim no começo foi difícil, o Anderson estava lá, eu não conseguia falar, porque a emoção era forte, ver meu pai ali sentado e ouvindo o seu filho pregando. E depois ele me deu um abraço e falou, Deus falou comigo. E da mesma forma que falou com ele, vai falar com você nesta noite. Você abriu sua Bíblia? Diz assim, Marcos 5, capítulo 24, Marcos 5, capítulo 5, versículo 24 até o 34. Grande multidão o seguia, comprimia-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo no que nela havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Tremendo essa passagem, não é tremendo? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Essa mulher, ela havia sofrendo, diz a Bíblia, de um problema. Havia 12 anos. Há 12 anos, o seu fluxo
sanguíneo não se estancava. E você precisa entender o que isso significa para uma mulher dentro do contexto do que ela vivia naquele tempo. Se você for lá em Levíticos, por exemplo, lá no Levíticos 15, 25, você não precisa abrir a tua Bíblia, eu vou ler para você, diz assim: também a mulher, quando manter o seu fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo por mais tempo que o costumado, todos os dias do seu fluxo, ela será constituída como imunda. Aquela mulher, ela era vista pelo povo, ela era vista pela sociedade como uma mulher impura. Isso significava que aquela mulher não podia manter relacionamentos com pessoas. Significava que aquela mulher não podia ter o convívio dos seus familiares, não podia ter o convívio dos seus amigos, porque ela era considerada uma mulher impura para estar diante da sociedade. E então, um certo dia, ela está talvez na sua casa, a Bíblia não relata como foi exatamente, mas diz que ela ouviu falar que Jesus estava por passar ali. Quando eu li essa passagem, ficou muito claro, aquela mulher, ela não era uma seguidora de Cristo. Ela não era uma serva de Cristo. Mas ela ouviu falar que Jesus passava ali, e ela ouviu falar da tua fama e do que ele operava nos lugares aonde ele passava. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está passando aqui nesta noite. Jesus decidiu passar aqui nesta noite também. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, porque um dia você ouviu falar da fama deste Senhor, que que opera milagres, que cura, que santifica e que salva. Mas eu quero trazer algo que Deus revelou no meu coração e você precisa entender. Quero trazer 3 situações específicas. Aquela mulher, ela estava ali, ela ouviu falar da fama de Jesus e ela decidiu então que aquele homem poderia ter a resposta para algo que ela estava tentando buscar em homens há tanto tempo. Há tanto tempo ela estava correndo atrás de homens, tentando responder algo que ela não conseguia a resposta, que era a cura do seu problema, e ela ouve falar desse Jesus. Porém, quando nós notamos que Jesus está passando, você vê que a Bíblia diz assim: aconteceu que grande multidão o seguia e o comprimia. E eu quero trazer um contexto para você disso. Nós vamos começar a entrar no mistério que eu quero revelar nesta noite, para a sua vida. A multidão tocava Jesus. Se você ver aqui a resposta dos discípulos, eles dizem assim: vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Aquela multidão, ela estava comprimindo, ela tocava Jesus a todo tempo. Mas em nenhum momento desses toques saiu o poder de Jesus, saiu o poder de Cristo para operar um milagre na vida deles. E aí eu comecei a analisar esse contexto, baseado numa pregação que eu ouvi do meu amigo Ronaldo, porque nós aprendemos também. Aquela multidão, vamos imaginar aqui, nós estamos numa grande multidão aqui, certo? Estamos numa grande multidão. Todos nós já ouvimos falar desse Jesus, certo? Mas por que nós estamos aqui e não estamos vendo o poder de Deus cair sobre as nossas vidas? Por que nós estamos aqui nesta noite, ou nós estamos vindo todos os domingos, terças, quartas, não sei os dias que tem culto aqui, e não estamos vendo o poder de Deus emanar sobre as nossas vidas? Existem níveis de relacionamentos que precisam ser entendidos. O primeiro nível de relacionamento é o nível da multidão. É aqueles que ouviram falar de Jesus, até vão atrás dele, mas vivem de milagres esporádicos. Vivem de milagres momentâneos. A multidão, ela ia e ela se dispersava. Ela não continuava a sua caminhada com Cristo.
Ela decidia somente no momento que ela necessitava estar perto de Cristo. Talvez você se identifique com essa multidão. Talvez você venha aos domingos, às terças, às quartas, não sei quantos dias você vem na semana na igreja, mas você vem somente quando você precisa ver um milagre acontecer na tua vida. Você tem entrado na igreja somente para tentar buscar o que Deus tem para te dar e não o que Ele é para você. E quando nós olhamos, havia um outro grupo neste meio. O grupo dos 12. Os discípulos. Os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles viam os milagres. Eles tinham um conhecimento, um entendimento do que Deus poderia fazer. Mas, em alguns momentos, eles se afastavam do Senhor. Vou te dar 3 exemplos. Judas, ele era um servo do Senhor, ele viu Deus operar milagres. Ele orou por vidas baseado naquilo que Deus havia ensinado a ele. Mas um dia ele decidiu trocar a presença do Senhor pelas coisas do mundo. Talvez você se identifique com Judas, talvez você tenha andado com Cristo, talvez você tenha vivido perto do Senhor, mas aí aparece uma proposta do mundo, uma proposta que parece ser vantajosa para você, mas que você entende que aquela proposta vai te afastar dos caminhos do Senhor. E o que você faz? Você troca a presença de Deus pelas coisas deste mundo. Existe Pedro, o ganhador de alma, o pescador de almas. No momento de maior dificuldade de Jesus, quando ele está indo à cruz, o que ele faz? Ele nega Jesus 3 vezes. Mas você vai falar assim, estou tranquilo, pastor, eu não nego o Senhor. Será? Quando você sai daqui e você atravessa aquela porta, você continua a ter as mesmas atitudes lá fora que você tem aqui dentro? Você continua a ser lá fora o que você é dentro da igreja? Ou você lá fora é uma negação em pessoa do que é ser um servo do Senhor? Será que as pessoas lá fora, elas veem em você imagem e semelhança do Senhor? O que Paulo nos ensina? Seja imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Se nós estamos imitando a Cristo, nós temos que imitá-lo a todo tempo e momento. Será que lá fora você é o que você é aqui dentro? Uma vez me contaram uma história, isso ficou marcado na minha vida, que um garotinho virou para a mãe e falou assim: mãe, vamos morar na igreja, mãe. Vamos morar na igreja. Porque se o papai for na igreja, que ele é realmente lá, vai ser fantástico, porque aqui em casa ele não é. Vamos mudar para a igreja, papai, porque eu quero que o meu pai seja como ele é na igreja, porque aquele fora ele não mostra isso. E nós entramos na igreja, muitas das vezes nós vestimos uma máscara de bom cristão, e nós saímos da igreja, e nós tiramos essa máscara, e nós fazemos como Pedro. Indiretamente nós estamos negando a Cristo. E o terceiro exemplo que eu quero dar é Tomé. Tomé viu o poder de Deus em pessoas sendo operado, pastor. Tomé viu Deus curar. Tomé viu pessoas paralíticas se levantarem e andar. Viu o cego voltar a ver. E aí quando Jesus ressuscita e aparece diante dele, ele duvida. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está passando aqui nesta noite. E porque ele está passando aqui nesta noite, ele decidiu liberar poder através da vida dele para a sua vida. Mas ele precisa que você não duvide. Porque a palavra de Deus diz que Deus não opera em casa dividida. Aonde existe dúvida, existe divisão. E se existe divisão, não pode haver a manifestação do poder de Deus. E o nível mais íntimo é o nível que nós encontramos no apóstolo João. João era reconhecido como o amado do Senhor. Foi para João que Deus revelou os mistérios
mais profundos do que havia de acontecer nos porvirs. Deus está nesta noite procurando pessoas com vontade de serem chamadas de amados do Senhor. Será que você nesta noite quer ser reconhecido como João foi por Jesus? Ou você quer continuar sendo como os 12, os 11 nesse caso, porque o 12º é João, os 11 que conhecem, veem o milagre de Deus, mas o negam às vezes, o trocam por coisas desse mundo, ou então não creem que ele pode operar um milagre na sua vida? Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem da mulher? Aquela mulher, ela viu aquela situação. Ela viu que havia uma multidão em frente ao Senhor. Ela viu que existia uma dificuldade entre ela e aonde poderia existir a cura sobre a vida dela. Sabe o que você precisa entender nesta noite? Que não é o tamanho da multidão que é o problema. O maior problema para receber a cura do Senhor é o tamanho da sua incredulidade de que Ele pode operar. Porque se você realmente crer que o Senhor pode operar um milagre na sua vida, você não vai olhar para a circunstância, você não vai olhar para a multidão, você vai focar somente na orla das vestes do Senhor. Você vai focar somente na orla das vestes do Senhor, porque é de lá que vai emanar poder sobre a sua vida. 12 anos, queridos. 12 anos. Aquela mulher esperou. Você teria coragem de esperar 12 anos por uma promessa? Você tem coragem de esperar 12 anos pela sua cura? O Anderson ministrou aqui 15 anos, não é, pastor? 15 anos para a promessa que Deus havia feito na vida dele acontecer. Entre o dia que eu recebi uma palavra de Deus que eu iria ser usado fora do Brasil, em outras nações, eu já tive a oportunidade de viajar mais de 20 países do mundo e falar do amor de Deus, isso demorou quase 10 anos para acontecer. E nós ficamos desesperados muitas das vezes porque nós queremos que o nosso milagre aconteça agora, já. Vem um irmão aqui, ora, entrega uma palavra, uma revelação de Deus para a sua vida, você já acha que isso vai acontecer amanhã ou quando você sair desta porta aqui. Mas eu quero te dizer que os planos de Deus não são os mesmos dos seus. Sabe por quê? Os planos de Deus são perfeitos. E sabe por quê? Às vezes, eu não vou falar que demora, porque Deus não demora, Ele chega na hora certa. Quem às vezes acha que demora somos nós. Sabe por que às vezes nós achamos que demora? Porque Deus está precisando que você amadureça alguma área da sua vida que você não sabe ainda, mas Deus vai revelar para que quando você receba essa promessa, você não a perca tão rápido. Se eu tivesse ido para fora na época que eu recebi a minha palavra, eu tenho certeza que eu teria batido muito a minha cabeça e não teria sabedoria para fazer aquilo que eu faço hoje, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha uma bagagem. E às vezes você precisa ter uma bagagem na sua vida para desfrutar o melhor que Deus tem para a sua vida. Talvez o tempo do Anderson, 15 anos, foi porque Deus queria amadurecer o coração dele, para que ele, quando gravasse esse CD, não se corrompesse com o mudo. Porque é fácil hoje você gravar um CD. É fácil. Você vai aí, qualquer gravadora, você põe o dinheiro, eles vão gravar o teu CD. Se bobear, põe mais um pouquinho, eles divulgam, você está na mídia. Mas e o coração? Será que estava pronto para receber isso? Mas Deus queria trabalhar com ele. Deus queria que ele amadurecesse na sua intimidade com Deus. Deus queria chamá-lo de João. Ei, Anderson, você é João. Você é o meu amado. E porque eu te amo, e nós temos intimidade, nós conversamos, agora é tempo de você receber a tua promessa. E Deus está dizendo, nesta noite eu quero chamar pessoas nesta igreja de João. Nesta noite eu quero começar a chamar pessoas nesta noite de João. 12 anos, querido. 12 anos é bastante tempo. Só que durante esses 12 anos, essa mulher ela não conhecia a Jesus. Durante esses 12 anos, ela nem sabia quem era Jesus.
E então a única maneira que ela tinha de tentar resolver o teu problema era buscando em homens. E sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que nós conhecemos a Jesus e nós continuamos querendo buscar em homens a solução dos problemas que só Deus pode dar para nossas vidas. Talvez você entrou nessa noite aqui com um problema sério, uma situação impossível, uma causa na justiça, um problema de saúde, um relacionamento que está por findar, um filho que está nas drogas. Eu não sei o que você tem na sua vida, mas eu quero te dizer e vou continuar dizendo: Jesus decidiu passar nesta igreja, nesta noite, e dele vai sair poder para transformar a tua situação. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Abraão teve que esperar 25 anos para ver a promessa acontecer na vida dele. E eu entendo que talvez, isso não está na Bíblia, é a minha interpretação daquilo que eu leio e estudo, que se Abraão não tivesse aceitado a proposta de sua esposa de ter um filho com a escrava, talvez o tempo teria sido muito menor. Sabe por quê? Porque Deus queria fazer, era promessa do Senhor, só que Abraão quis fazer o quê? Ele quis ajudar a Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Você sem Deus é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Você sabia disso? Ele não precisa da tua ajuda. Então tem pessoas aqui que estão querendo ajudar a Deus para que Ele possa executar o milagre na vida deles. E Deus está dizendo: ei, espera, calma, não é por aí, não é assim que resolve, não é nesse caminho que se entra, não é nessa porta que eu quero que você bata, não é com aquela pessoa que eu quero que você tenha um relacionamento, mas você não está dando ouvido à voz do Senhor, você está ouvindo o seu eu. Você está ouvindo o seu eu. E o nosso eu, ele é enganoso. O nosso coração, ele é muito enganoso. E quando nós paramos para escutar o nosso coração, os nossos desejos da carne, é quando muitas das vezes nós tropeçamos e caímos. E aqui Jesus está dizendo: ei, eu quero te chamar de João. Ei, eu quero te chamar de João. Ei, eu quero te chamar de João. Será que você não quer ser chamado de João? Se você quisesse ser chamado de João, você está dizendo: Deus, eu quero ser reconhecido como João. Eu quero ser um João também nesta noite, Senhor. Eu quero ser chamado de amado do Filho do Senhor. Eu quero ser chamado de João. Aquela mulher chega ali. E ela vê a multidão. Ela olha aquela multidão e ela tem medo. Sabe por quê? Porque a multidão significa que ela vai ter que expor a sua impureza para eles. Para chegar até Jesus, ela vai ter que transpassar aquela multidão. E entrar no meio daquela multidão significa que o povo que está ali vai enxergar e vai ver a sua doença, a sua fraqueza e a sua vergonha. Quero dizer algo para você que talvez você não entenda. Deus não está preocupado como é que você se encontra neste momento. Deus não está preocupado com quão impuro você se encontra neste momento. Deus está preocupado se você tem coragem de enfrentar a multidão, enfrentar aquilo que te aflige para chegar mais perto dele. Aquela mulher olhou para aquela multidão, ela sentiu medo, ela achou que não deveria sair. Talvez o seu coração estava ali temeroso: esse povo vai me apedrejar, esse povo vai me empurrar, vai me achacoalhar, porque eu sou uma mulher impura. Mas ela fez algo tremendo, ela encheu seu coração de fé. E ela tomou uma atitude. Ei, Abraão! Abraão está lá na terra dos seus pais, ele escuta uma voz dizer: ei, Abraão,
vai para a terra que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei. Abraão também não era um servo do Senhor? Pode ler. O povo da terra onde Abraão vivia era um povo que adorava os deuses daquela terra. Abraão não conhecia Deus, mas um dia, uma noite, ele está ali, e ele ouve a voz do Senhor falando com ele, e aquela voz diz: ei, vai para a terra que eu te mandei, porque lá eu vou te abençoar. E ele reconheceu que aquela voz era uma voz que emanava poder, e ele decidiu então tomar uma atitude. E nesta noite eu quero que você tome uma atitude como aquela mulher. Ela decidiu enfrentar aquela multidão, ela decidiu enfrentar a vergonha dela, ela decidiu enfrentar a situação que estava entre ela e a cura dela. Você está aí com o seu problema porque você não tem tido atitude de sair da onde você está, expor o teu problema para chegar na solução dele. Se você ler nas outras versões da Bíblia, ou nos capítulos de Mateus e talvez de Lucas, você vai ver que a palavra diz que ela tocou a orla do Senhor, a orla das vestes do Senhor. A orla é a parte de baixo. E eu falei: Deus, o que isso significa, Deus? Querido, para receber cura do Senhor, para receber a cura do Senhor sobre a tua vida. Ela olhou para aquela multidão e ela falou assim: eu não consigo ir pela direita, pastor, eu não consigo ir por cima, mas eu vejo um caminho por baixo, eu vejo uma oportunidade de ir por baixo. E quando ela colocou-se por baixo, ela fez algo tremendo. Eu vou ter que fazer aqui, pastor, Posso fazer? Ela teve que fazer algo tremendo. A primeira coisa que ela fez, ela se ajoelhou. E quando ela se ajoelhou, sabe o que significa? Ela se humilhou aos pés do Senhor, dizendo: ei, Senhor, estou me humilhando aos seus pés, porque eu preciso neste dia receber esta cura maravilhosa sobre a minha vida. Eu só ouvi falar do Senhor, eu só ouvi falar que o Senhor faz milagre. E eu criei nesta palavra, e porque eu criei nessa palavra, eu quero me humilhar. Eu me coloco de joelho diante de Ti, Senhor, porque eu sei que só de Ti pode vir o poder para mudar a minha situação. Deus está dizendo aqui: ei, se humilhe na minha presença, se humilhe diante de mim, porque eu vou mudar a tua história. Deixa eu trazer uma outra história bíblica aqui, que eu acho tremendo. Jacó está fugindo do povo, pastor. Do seu irmão, desculpa. Jacó está fugindo de seu irmão Esaú. Ele vai para uma terra distante, fica por 21 anos naquela terra. Um dia ele decide que ele precisa resolver aquele problema. E então ele marca um encontro com teu irmão, mas ele está temeroso deste encontro, do que vai acontecer naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Jacó chegou ao val de Jaboque. E naquele val ele deixou a sua família e entrou só naquele vale. E ali a palavra de Deus nos diz que ele teve um encontro face a face com o Senhor. Aquela mulher, olha que semelhança, aquela mulher teve um encontro face a face com o Senhor também, porque ela foi até o encontro dele, certo? Então ela teve um encontro face a face. Mas quando Jacó está ali lutando com ele, o anjo vira para ele, vira assim, o anjo em algumas versões, e outras dizem que era o próprio Deus, vira para ele e pergunta assim: Jacó, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Jacó? Ei, estamos falando do Deus Altíssimo, um Deus que sabe todas as coisas, o presente, o passado e o que há de por vir. Como ele não sabe quem é este homem? Mas tempos atrás, se você ler um pouco antes, lá em Gênesis, você vai ver que Jacó, ele chega ali no leito de seu pai. E seu pai faz uma pergunta, a mesma pergunta para ele: quem está aqui? E Jacó, se passando por seu irmão, diz: é Esaú, teu filho. E então, seu pai o abençoa. E ele recebe a bênção que era para ser de Esaú. E agora Deus está ali no vale junto com ele e faz a mesma pergunta para Jacó e diz: ei, qual é o seu nome? Sabe o que Deus está dizendo? Você vai continuar mentindo que você é Esaú, ou você quer receber a tua bênção nesta noite como Jacó? Você quer continuar vivendo a bênção do outro, ou você quer nesta noite receber a sua própria bênção? E outra coisa importante, quando ele pergunta: Jacó, qual é o teu nome? Jacó significa um enganador. Você sabia disso?
Jacó significa um enganador. Deus está dizendo: Jacó, eu quero que você proclame com a sua boca neste momento as tuas fraquezas. Jacó, declara para mim agora a sua fraqueza. Jacó, fala para mim agora aqui, qual é o teu nome? Ele foi dizendo: Deus, eu sou um enganador. Deus, eu sou um enganador. E Deus está dizendo aqui para você nesta noite, querido, declare com a sua boca qual é a sua fraqueza. Aquela mulher teve que expor a sua fraqueza para passar no meio da multidão. Jacó estava ali diante de Deus e teve que expor a sua fraqueza para Deus, para que eles pudessem ambos ser abençoados pelo Senhor. E Jacó diz: eu me chamo enganador. E você talvez esteja aí agora passando por um problema, uma fraqueza. Eu quero que você declare aí internamente: Deus, eu me chamo uma doença, eu me chamo câncer, eu me chamo separação, eu me chamo luta financeira, eu me chamo situação impossível. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque então o Senhor virou para Jacó e disse assim: ei Jacó, eu não te chamo mais agora por Jacó. Eu não te chamo mais como enganador. Eu não te chamo mais como aquele que é trapaceiro. Eu agora te chamo por Israel. Eu agora te chamo por cura. Eu agora te chamo por libertação. Eu agora te chamo por transformação, por milagre, por restituição. O Senhor está declarando: se você abrir a tua boca e declarar a tua fraqueza, Ele do alto céu vai mudar a tua situação e começar a te chamar pela solução do teu problema. Acho que você não está me entendendo. Sabe o que Jacó faz? Agora já como Israel. Como chamava aquele vale? Vale de Jaboque. Chamava vale de Jaboque. Jacó vira e fala assim: eu Jacó, Jacó, não chamo mais este vale como vale de Jaboque, porque eu Jacó agora chamo este lugar como Peniel. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nesta noite? Que se você crer que Ele pode mudar a tua situação, se você declarar com a tua boca a sua fraqueza, Ele vai mudar o teu nome. E quando Ele muda o teu nome, querido, segura aí, Ele está te dando autoridade para declarar sobre a terra que você pisa a transformação daquele lugar. Então comece a declarar no teu emprego: meu emprego é Peniel. Comece a declarar na tua família: a minha família é Peniel. Comece a declarar aonde você quiser: eu chamo este lugar de Peniel. Aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passar ali. Uma atitude dela, exclusivamente dela, decidir ir até Jesus. Anderson, vem aqui. Uma atitude dela, ir até Jesus. Ela levantou, saiu de sua casa, se colocou de joelhos, caminhou por debaixo da multidão e ela chegou à orla das vestes do Senhor. Para que haja poder de Deus emanando na sua vida, você precisa se aproximar de Deus. Aquela mulher teve que chegar perto da orla do Senhor. Jacó teve que encontrar Deus face a face. Você precisa chegar perto, porque quando nós estamos perto significa que nós temos intimidade. Quando nós estamos perto, o Senhor olha para nós, Ele muda o nosso nome, Ele deixa emanar sobre a sua vida o poder que Ele tem para curar a tua situação. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te convidar a ficar de pé.